Aula 3, circuitos elétricos, leis básicas de circuitos. Pessoal, a aula de hoje, quer dizer, o que nós estamos fazendo? Nós estamos ainda construindo o circuito equivalente, os componentes que vão fazer parte desse circuito, para a gente poder aplicar as novas técnicas de análise na solução do circuito. Nós começamos pelas aquelas grandezas mensuráveis, que foi a aula passada, corrente, tensão, potência, energia, e hoje nós vamos falar nas leis básicas de circuito, que são as leis de Kirchhoff, de tensão e corrente, e as leis de Ohm. Isso está escrito aqui, ó, revisão, né? Na realidade, isso tudo é para a gente partir do mesmo piso, né? Do mesmo nível, do mesmo entendimento sobre o que é que nós, que é o circuito que nós estamos analisando, tá? Então, a gente vai falar das leis de Ohm, vai falar das leis de Kirchhoff, vai analisar o circuito mais simples que tem, que é o circuito de laço único e o circuito de um par de nós. À luz desse circuito, nós vamos fazer a associação de resistores em série e em paralelo, né? Depois vamos fazer uma associação conjunta de série e paralelo. Esse universo é o que eu chamo o universo do primeiro degrau do nosso curso, né? Nós vamos falar ainda, na próxima aula, já assuntos novos, tá? Vamos falar de associação de fontes, embora hoje a gente já fale de associação de fontes em série e associação de fontes em paralelo, mas de tipos diferentes, de mesmo tipo. Associação de fontes de tensão em série, associação de fontes de corrente em paralelo. A gente vai fazer na próxima aula uma associação mista de fontes, né? E vamos incluir nesse nosso circuito, nessa nossa análise, as fontes dependentes. E aí, com a composição, com a topologia do circuito feito e com as primeiras técnicas de simplificação do circuito, quais são essas técnicas? Associação de resistores e associação de fontes, nós fazemos nossa primeira prova, ok? Hoje, então, vamos começar o nosso bate-papo pelas leis de Kirchhoff e as leis de Ohm. Leis de Ohm são duas. A primeira lei de Ohm, cara, todos nós conhecemos a primeira lei de Ohm, não é isso? A primeira lei de Ohm, quer dizer, V igual a RI. Ela, além de ser uma coisa super simples, nos mostra o que é a linearidade, né? O elemento resistor é um sistema linear, a tensão é diretamente proporcional à corrente. Se eu fizesse uma curva VI, a resistência seria o quê? Seria a tangente dessa curva, né? Muito legal, né? Então, está dito aqui, ó, a relação entre tensão e a corrente nos terminais de um condutor é linear e diretamente proporcional. Esse quadrinho é uma gracinha, ó. V, vermelho, V igual a RI. R passa para baixo, é V sobre I. I passa para cá, V sobre R. V vai para cima e R, né? Não é legal? Bobagem, né? Negócio de segundo grau. Segunda lei, essa primeira lei, eu já montei o circuito, já tenho o esquemático, esse R eu sei que representa uma resistência, e começo a trabalhar em ter do meu circuito equivalente. Vamos supor que essa resistência valha 100 ohms. Eu digo, eu quero uma resistência de 100 ohms. Vamos botar 10. Oh, sabia que eu ia fazer besteira. Tá 10 ohms. Né? Resistência de 10 ohms. Você vai perguntar para mim como é que eu construo, como é que eu compro, como é que eu faço uma resistência de 10 ohms? Vai depender do material, a gente já sabe isso, o material condutor, que tem que ter o quê?
ele tem que ter menos elétrons livres na última camada. Ele tem que ter... O meu... Aí. Ele tem que ter menos elétrons livres na última camada, então ele tem que ter uma resistividade, uma dificuldade para você passar um elétron de um terminal ao outro. Então, ele oferece uma resistência muito grande. Então, ele tem uma resistividade. Então, eu quero construir esse material de 10 ohms, eu vou usar a segunda lei de Ohm. Esse resistor de 10 ohms vai depender do material, então vai depender da resistividade do material. Quanto tempo esse elétrico que está aqui, ele vai caminhar, o elétrico aqui, ele vai caminhar quanto para chegar lá do outro lado? Então, quer dizer, esse L aqui, meu Deus, esse L aqui, esse L, esse tamanho é diretamente proporcional à resistência que eu quero construir, certo? E quanto maior for a área desse resistor, né, menor vai ser a resistência, não é isso? Então, a resistência de 10 ohms que eu quero construir vai depender do material, tá aqui, do comprimento que eu vou colocar e da área. Então, pode dizer que a segunda lei de Ohm descreve o quê? As grandezas que influenciam na resistência elétrica do condutor. Como é que eu aplico esse negócio? Olha lá que coisa interessante. Imagine, quer dizer, aqui, ó, a sua casa, né? Aqui é SEB, né? SEB que está te entregando 220 volts no seu quadro de disjuntor. Você quer instalar um chuveiro, você comprou um chuveiro que tem uma resistência interna de 22 ohms, né? E ele está a 200 metros, 200 não, 100 metros, né? Porque vai ser 100 de ida e 100 de volta, né? Do disjuntor, né? Então, você vai construir primeiro. Você quer saber que fio você vai colocar para aguentar a corrente que vai passar aqui, ó. Você quer saber que corrente é essa? Você vai fazer seu circuito equivalente dessa instalação. Está chegando 220 volts, está aqui. Resistência do chuveiro está aqui. E você precisa saber, quer dizer, quanto esse fio vai dissipar, né? Qual é a resistência do seu fio? Você está usando um fio de 200 metros. Aí você vai na segunda lei de Ohm. A resistência do condutor vai ser o quê? Vai depender do material que você vai escolher. Você vai escolher cobre, é um fio de cobre. Então, tem uma tabela aqui, ó, que dá a resistividade dele. Então, tabela do fio de cobre. Resistividade 1, então você quer essa resistência, você vai ter o quê? 1,7 vezes 10 a menos 8, menos 8. É por metro, né? Metro. Você está fazendo 200 metros vezes 200, né? Qual é a área desse fio? Você está trabalhando num fio AWG. AWG, olha que coisa. AWG significa American Wire Gauge, bitola de fio americano, tá? Que é também adotada pelas normas brasileiras de instalação, a NBR, né? A AWG, ó. A AWG corresponde a NBR 247
3, né? Ah, então tá aqui, ó, o fio. Cadê a minha setinha? Bitola 12, AWG 12, me tem uma seção de 2,5 metros, uma área de 2,5. Então, vem aqui, ó, bota aqui 2,5 metros ao quadrado, então é 10 milímetros ao quadrado, 10 a sexta, né? 10 a sexta, né? E faço essa conta, né? Ó, eu vou apagar, que eu fiz a conta bonitinho. Vou apagar 1,36 ohms. Para saber a corrente, agora eu vou aplicar a primeira lei de Ohm, né? V igual a RI, né? V, então I é o que eu quero, vai ser V sobre R, vai ser 220 sobre 20 mais 1,22 mais 1,36. Eu tenho a corrente que, para esse chuveiro, ele vai puxar quase 10 amperes. Este fio está super bem dimensionado, porque a corrente máxima dele é 24 amperes. Ó, e aí eu sei que eu vou botar um disjuntor aqui para abrir em 20 amperes. Vai ser o disjuntor que eu vou comprar, né? Disjuntor que vai aqui. O disjuntor para o meu chuveiro é um disjuntor de 20 amperes. Tranquilo, né? Bonitinho esse exemplo, né? Muito bem. Essas são as duas leis de Ohm. E a lei de Kirchhoff para corrente e a lei de Kirchhoff de tensão. Super simples. Você até de cor. Eu tenho um nó. O nó, o que é o nó? É a junção, é o encontro de dois ou mais elementos no circuito, né? Nesse nó, toda corrente que entra, sai. Esse nó não pode acumular carga. Então, toda carga que entra, sai. Como é que eu digo isso? O somatório das correntes é igual a zero. Então se eu pegar esse circuito, pegar daqui, ó, I1, vamos partir para onde? Para cá, vamos fazer esse caminho para cá. I1, ó, I1 mais... se tudo entrar, como é que fica? Então vamos fazer tudo entrando. Ó, vou botar... I2 está entrando, ó. Então, I5 está entrando, vou botar tudo entrando. Eu estou dizendo que I1 mais I2, vou dizer aqui, vou botar aqui, I1 mais I2 mais I3 mais I4 mais I5 igual a zero. Para isso ser verdade, como é que, ou todo mundo é zero, que a soma dá zero, ou tem algumas delas que o valor da corrente, vamos supor aqui, I1 igual a 1 ampere, I2, 1 ampere, I3, 2 ampere, I4, mais 2 amperes. Quanto deve ser I5? Ó, 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 2, 6, e 5 é igual a 6 amperes. Mas como eu estou dizendo que 5 está entrando, então é menos 6 amperes. Para quando eu fizer, ó, 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 2, 6, menos 6, 0, tá? Então, quer dizer, eu estou trabalhando com convenções. Corrente entrando no nó, positivo. Corrente saindo no nó, negativo. Isso é importante? É. Mas tem outra maneira de eu fazer essa leitura? Tem.
Né? Ó, convenção adotada, corrente entrando no mais positivo, corrente saindo negativa. Hã? Ó, I1, vamos botar aqui, I1, mais menos I2 está saindo, mais I3, mais I4, mais menos I5, igual a zero. Posso escrever também assim, ó. Vamos pegar aqui, então vai ficar I1 mais I3 mais I4 igual a quem? Vou passar I2 e I5 para o outro lado. I2 mais I5. O que é que eu estou dizendo aqui? Ó, I1, I3 e 4. As correntes I1, I2, I1, I3 e 4. Corrente entrando no nó é igual a corrente saindo do nó. E aí eu não trabalhei nem com minha convenção. Entrou, é igual que sai. Maravilha, né? Como é a lei de Kirchhoff para tensão? Lei de Kirchhoff para tensão diz o seguinte: olha, eu estou trabalhando sempre com a convenção. Nós estamos aqui construindo a nossa linguagem de interpretação de circuito. Convenção, a potência consumida, positiva. Potência entregue, negativa. Tensão e corrente, no mesmo sentido, elemento ativo. Tensão e corrente, sentido contrário, elemento passivo. Corrente entrando pelo terminal positivo, elemento passivo. Corrente saindo pelo terminal positivo, elemento ativo. Tudo isso foram convenções que nós fizemos. Nó. Somatório de correntes entrando no nó igual a zero. Tensão. Em um circuito fechado, nenhuma malha ou em um laço, o somatório de tensões é igual a zero. Ah, como? Opa, você esqueceu de dizer uma coisa, professor. De acordo com a convenção adotada. Qual é a convenção adotada? Vamos lá? Ó, vou pegar um sentido, esse sentido aqui. Vou até fazer novamente. Ó. Eu vou andar nesse sentido. Depois eu ando no outro. Esse aqui sou eu. Que vou andar nesse sentido. E vou começar daqui, ó. Então eu vou escrever. Se eu tiver, a minha atenção tiver no mesmo sentido do que eu estou andando, a setinha da minha atenção, isso aqui é positivo. Então eu vou dizer, ó, escrever aqui em cima, V1. Agora eu vim para cá, né? Estou aqui, ó. Estou indo para lá, ó. Ah, sentido contrário, negativo. Menos V2. Continua andando. Opa. Sentido contrário. Menos V3. Continua andando. Mesmo sentido. Mesmo sentido, mais V4. Continua andando. Sentido contrário. Sentido contrário, menos V5. O somatório das tensões em uma malha ou em laço fechado é igual a zero. Olha que maravilha. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro jeito. Daqui. Ó, deixar os positivos
Então, V1 de um lado, passar o negativo para o outro, mais quem? Mais V4 mais V1 e V4 é igual, né? Só. É igual a quem? Vou passar o que é negativo para o outro lado. V2 negativo mais V3 mais V5, certo? Então, agora eu vou ler isso aqui, ó. Quem é V1 e V4? V1, fonte de ativo, está fornecendo energia. V4, ativo, está fornecendo energia. Ó, o acréscimo de energia, o acréscimo de tensão em um circuito é igual à queda de tensão do circuito. Ó, V1, um ativo, fornecer energia, V1 mais V2. O acréscimo de tensão do circuito é igual à queda de tensão do circuito. O somatório das tensões fornecidas pelas fontes é igual ao somatório das tensões absorvidas pelos elementos passivos. Que maravilha! Que maravilha! Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, vai dizer tudo que eu... Vamos apagar para ficar bonitinho. Ó. Somatório igual a zero ou a soma das quedas de tensão. A soma das quedas de tensão é igual à soma dos acréscimos de tensão. Ó, dissemos tudo isso. Lei de Kirchhoff, visto. Lei de Ohm, visto. Legal, né? Vamos falar agora de circuitos de laço único e de circuito de um par de nós. O que é o circuito de laço único? É aquele que só tem um caminho para a corrente percorrer. Ó, esse é um circuito de laço único. Toma a mãozinha aqui, ó. Circuito de laço único, o que é que vocês viram? Que todos os elementos desse circuito estão submetidos à mesma corrente. Só tem um caminho para a corrente percorrer. Então, quem é V1? Quem é V1? V1 é IR1. Quem é V2? É IR2. Esse I é o mesmo. Quando isso acontece, eu digo que os elementos estão conectados em série. Certo? Vamos ver a segunda aqui, ó. A tensão em qualquer elemento do circuito, de acordo com a convenção adotada, é igual à soma dos elementos dos outros circuitos. O que eu estou dizendo? Estou aplicando a LKT. Olha que maravilha. Qual é a LKT aqui? Eu vou botar um sentido. Esse é o sentido que eu vou andar. V positivo. Ó, menos V1 menos V2 igual a zero. Não é isso? Ó, a tensão em qualquer elemento do circuito, de acordo com a convenção adotada, é igual à soma das tensões dos outros elementos. Está dito aí. Ah, você quer V1? V1 é igual a V menos V2. De acordo com a convenção adotada. Quem é V? V é igual a V1, V é igual a V1 mais V2. Passei os dois negativos para lá, vou ter esse zero daqui. Ó, eu acho que ele vai fazer tudo, então eu vou apagar tudo. Ó, sentido, V, menos V1, menos V2 igual a zero.
Tem uma coisa também muito legal em circuito de laço único, que a gente já viu, que é o divisor de tensão. O que é um divisor de tensão? Olha que coisa legal. O que eu sei para eu analisar o divisor de tensão? Muito bem. Eu sei o que é um circuito de laço único. O que é um circuito de laço único? É aquele que a corrente que passa em todos os elementos do circuito é a mesma. É aquele que os elementos estão associados em série. Então, eu tenho que V1 é R1I, V2 é R2I. V1, R1I, V2... Eu também sei que a LKT me diz o quê? Que V menos V1 menos V2 igual a zero. Ou V igual a V1 mais V2. Não é isso? Então, eu posso dizer, se eu conheço V1 e V2, eu posso dizer que V, olha que coisa legal, é R1I mais R2I. Peguei isso. Ah, então eu vou explicitar o valor de I. Então, I vai ser quem? Vai ser V sobre R1 mais R2. Muito bem. Se eu pegar esse valor aqui, ó, vou pegar esse valor, substituir aqui e substituir aqui. Então, eu vou ter, ó, V1, R1, R1I, I é isso, então vai ficar R1 sobre R1 mais R2, V. Vou até escrever aqui, ó. Olha que coisa legal está acontecendo. Vamos pegar V2. Então, vai ficar V2 é igual a R2 sobre R1 mais R2, V. Logo aqui eu podia fazer uma interpretação, que é V1. A tensão sobre o resistor R1 é diretamente proporcional ao valor de R1. A tensão no resistor V2 é diretamente proporcional ao resistor V2. Por conseguinte, ó, se eu fizer isso aqui, a interpretação qual é? Qual é a interpretação? Que a tensão da fonte se divide proporcionalmente ao valor, se divide diretamente, a tensão que aparece no resistor V1 e V2, a tensão está se dividindo, é diretamente proporcional ao valor de R1 e R2, né? Ó, a tensão V, cadê meu, a tensão V, tensão V da fonte, como é que ela está sendo dividida? Ela está sendo dividida diretamente proporcional a R1 e a R2. Né? Ela está dividida entre os resistores R1 e R2 na proporção direta da respectiva resistência. Legal, né? Eu posso generalizar isso para N resistores. Então, eu vou dizer, se eu tiver N resistores, qual é a tensão? Se eu perguntar a vocês, qual é a tensão? Cadê minha palavra? Qual é a tensão aqui nesse resistor? Vamos dizer que esse RI vale RI igual a 2 ohms. Vamos botar R1. R1, 1 ohm. R2, 2 ohms. R3, 1 ohm. R4, 3 ohms. R5 mais 1 ohm. Ali seria R6 e R aqui seria, vamos ter que fosse RM, seria R7, seria 2 ohms.
Eu quero saber quem é VI. Eu botava aqui, VI é igual a fonte 10 volts. 10 volts. VI vai ser igual a quê? VI vai ser igual a 2. Soma o resto. 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 3, 7, mais 1, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. 2 sobre 12 vezes 10 seria igual a 20, ou então 10 sobre 6 volts. Olha que legal. Eita, tem que acontecer no finzinho, né? 10 sobre 6 volts. 10 sobre 6 volts. Hã? A tensão se dividiu proporcionalmente, né, ao valor de cada resistência. Maravilha, né? Maravilha. Como é que eu boto um smoke nisso? A fonte V está dividida entre os resistores associados em série na proporção direta das respectivas resistências. O nome disso? Divisor de tensão. Um exemplozinho para a gente consolidar. Ó, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um circuito super simples, né? E eu quero, utilizando o conceito de divisor de tensão, achar as tensões V1 e V2. Depois eu quero provar o resultado pela lei de Ohm. Pela lei de Ohm é muito fácil, né? E lei de Ohm eu tenho o quê? V0 aqui. Vou fazer primeiro pela lei de Ohm para a gente saber qual é o resultado. V0, 12, né? Então, a corrente que vai passar aqui, I, né? Vai ser igual, ok? Vai ser igual a 12 volts sobre 8 mais 2, 8 mais 4, 12 sobre 12, né? E é igual a 1 ampere. Olha que maravilha! Se I é igual a 1 ampere, então esse aqui está passando igual a 1 ampere. Maravilha! Se isso é capaz 1, quem vai ser V1? V1, 8 vezes 1, isso aqui vai ser 8 volts. Se isso é 8 volts, você pode aplicar L, K, T. LKT diz o quê? 12, ó, 12 subindo, menos 8. Então isso aqui vai ser 4 volts. Né? Ou você podia aplicar a lei de Ohm. I é igual a 1. 4 vezes 1, 4 volts. Né? Então você vai ter 8 volts. Não quero fazer por aí, quero fazer o divisor de tensão. Então vem aqui e faço. Quem é V1? V1, eu sei que a tensão vai ser dividida diretamente proporcional ao resistor. Então é 8 R1 mais R2, 8 mais 4, 12. Fonte 12, V0, 12. Então V1 vai ser o quê? 8 volts. Não precisava fazer nenhum outro, né? Como é que vai ser o outro? Vai ser 4, né, sobre 12. Quem é a fonte? 12. E vai me dar 4
volts. Olha que barato. Que barato. 8 volts, V2, 4 volts. Lei de Ohm, LKT. Achei 8 volts, 4 volts. Não tem segredo, mas é muito bonitinho. Eu queria falar de vocês ainda sobre um circuito equivalente. O que é um circuito equivalente? De onde é que veio esse somatório de resistores, né? Resistência séria, resistência paralela. Veio de criar um circuito equivalente. Um circuito, o que me interessa num circuito? Me interessa a relação de tensão e corrente. Esse circuito aqui, ele é equivalente a esse circuito 2, que eu não sei o que tem dentro. Ó, tem um ponto de interrogação. Desde que a relação tensão e corrente, V, tensão, relação V sobre I, daqui, seja igual à relação daqui, Vs sobre S, tem que ser igual. Se isso acontecer, esse circuito aqui 1, esse circuito aqui 2, aliás, vai ser igual a esse circuito 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar a relação tensão e corrente aqui. Nesse aqui, vamos botar, depois eu boto um valor. V sobre I aqui. Vamos começar V, se é um circuito de laço único, né? V é igual a quem? A R1 mais R2 multiplicado por I. Né? Como eu quero a relação V sobre I, a minha relação aqui né, que eu desejo a relação tensão e corrente aqui é RI. Se eu colocar aqui, isso equivale a 2 ohms e aqui 8 ohms, que eu conheço esse circuito. Essa minha relação V sobre I. Eita. Vou botar para cá. Não vai dar para escrever aqui. Pagar aqui. Pagar aqui. Escrever aqui mais na frente. Essa minha relação V sobre I, né, vai ser igual V sobre I, nesse caso aqui. Isso aqui era para fazer uma seta. Vai ser igual a 8 mais 2, igual a 10 ohms. Né? Então, a relação aqui é V sobre... O que é que eu quero? Eu quero agora aqui que V sobre S, V sobre S, VS sobre I de S, para esse circuito ser igual a esse, isso aqui tem que valer quanto? Isso aqui tem que ser igual a 10. Não me interessa se são duas resistências, uma de 2, outra de 8. Me interessa aqui que tem uma resistência, eu me vejo aqui, 10 ohms. Isso que me interessa. Ó, então eu posso dizer nesse caso, pode dizer, ó, RI, atenção, então, nesse caso, V sobre S tem que ser igual a 10 ohms. Então, eu posso dizer que se eu tiver duas resistências em série, eu posso substituí-la por uma única resistência que me dá a mesma relação de tensão e corrente. Isso eu estou chamando aqui de resistência séria equivalente.
A mesma coisa que eu faço para uma resistência, eu não vou falar muito dessa transparência, que é a mesma coisa, né? Tudo isso aqui eu posso substituir por uma única resistência que me dê a mesma relação de tensão e corrente. Que maravilha, né? Mais ainda, o princípio de conservação de potência. Qual é o princípio? Toda potência entregue ao circuito é consumida pelo circuito. Vale para o circuito original, como para o seu circuito equivalente. Ó, isso aqui, ó, igual. Potência dissipada pelos resistores vai ser igual à potência dissipada pelo resistor equivalente. Maravilha, né? Olha como eu estou criando coisinhas para simplificar meu circuito. Muito bem. Olha, tem um problema aqui. Tem um problema e eu vou, para não ficar batendo papo comigo mesmo. Quem é que me ajuda aqui? Luiz Eduardo, você está presente? Oi, professor. Tudo bem contigo, Luiz? Tudo bem. Eu te chamei na última aula, Luiz, que não está anotado aqui. Acho que numa parte para falar sobre aquela questão do sentido da Ah, corrente. foi, porque tá certo, Luiz. Ó, desculpa, porque eu tenho uma lista aqui, mas aí já que te chamei, você foi tão bem da outra vez, que eu acho que eu devo ter botado um bom aqui, e agora você vai... Hoje você vai me ajudar, pode ser? Tranquilo. Luiz, vamos fazer um problema junto, tá? Esse problema eu peguei tudo que a gente viu até agora e tentei aplicar. O problema é super simples, é só para elucidar alguns pontos que não estejam claros ainda. Considere o circuito abaixo. Está vendo o circuito? É uma fonte de 10 volts e 3 resistores em série. Um de 2, um de 3 e outro de 5. Viste? Ok? Uhum. Muito bem. Utilizando o conceito de divisor de tensão, eu quero achar V1, V2 e V3. Esse vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Tá? Eu quero achar... Eu sei o quê? Eu sei que V1, que é V1, vai ser proporcional, né? A R1, que vai ser o 2, né? Sim. E embaixo vai ser o somatório. 2, 5, com 5, 10, multiplicado por 10, né? Eu fiz o primeiro, Luiz, só para relembrar qual era a equação, né? Isso aqui me deu 2 volts. Concordas comigo? Concordo. Agora eu quero saber quem é V2 e quem é V3. O V2 vai ter a 3 ohms em cima, né? 3 Dividido por 10, que seria a por soma 10. de todas as resistências, 1, multiplicado pela tensão 10, que dá 10. 3 volts. 3 volts. Olha que maravilha. Você vê que essas contas também estão muito fáceis, né, Luiz? Vamos lá. V3. 5 ohms em cima, dividido por 10 vezes 10, que dá 5 volts. Oh, se se aplicasse LKT, né, seria 10 menos V1, né? Menos Sim. V2 menos V3 igual a zero, não é isso? Isso. Verificou, não verificou? Fica 10 menos 10 10. menos 2 menos 3 menos 5. Tranquilo? Uhum. Essa primeira foi bico, né? Vamos apagar aqui. Muito bem. Ó, vamos fazer a segunda. Calcule a potência consumida por cada elemento.
A bola está contigo. Desse eu não vou falar nada. Antes eu preciso. A potência é a corrente vezes a tensão, né? É. Eu preciso primeiro calcular a corrente, né? Tá, então eu Porque vou eu ainda não fazer sei. também uma dica aqui. Você está super certo, né? Mas eu podia calcular também potência igual a V ao quadrado sobre R, né? Ah, é verdade. Mas a sua conta é tão boa que eu vou deixar você fazer como você propôs. Depois a gente faz essa aqui. Faz. Tá, a tensão é igual a Você ia calcular a resistência. corrente, né? Isso. Então, quanto é que é a tua corrente? Vamos estar aqui e você vai me dizendo. Tá, a tensão é igual a resistência vezes a Corrente, V igual a corrente. RI, né? Isso. Tá aqui, já que vocês falou isso. V igual a RI, É V vale 10. 10, É, certo? nesse caso, eu precisaria. O R eu teria que fazer a resistência equivalente do circuito, Teria. Seria o que quê? seria fazer a média dessas três, porque elas estão em. Não, Elas seria estão em só. série, você soma. Só somar, né? Que é 10 ohms. 10. Então, V, que é 10, seria 10, que é o somatório da resistência, I, E, e né? dá 1 ampere, E, né? ó, que maravilha! É por isso que eu deixei você fazer assim. 1 ampere. Agora a potência em cada. Hum, É, Vamos é, lá. vai P1. só, é só multiplicar pela resistência agora, né? É Não, pela resistência não, pela tensão. 2 vezes 1, 2 watts, né? Uhum. P2, 3 watts, né? Olha que Isso. maravilha. Essas contas também. E P3, 5 watts, não é isso? Isso. Certo? Perfeito. Olha como é que eu fiz. Ó, peguei PV2 sobre R, tá? Porque eu tinha V, então eu só fiz uma conta, né? Do jeito é mais. P2V2, 4 sobre 2, ó. Aí achei P. P2, 3 vezes 3, 9 sobre 3, achei P2. P3, 5 vezes 5, 25 sobre 5, achei P3, que deu o mesmo resultado teu, né? Isso. Qual é a potência fornecida pela fonte? É, Eu estou pedindo para você aplicar o teorema de Teleja. 10 watts? Não. Qual é o teorema de Teleja? O que é que diz ele? É da conservação de energia Boa. no circuito, né? Então, ele diz que a potência fornecida é igual à potência consumida, correto? Uhum. Qual é a potência consumida aqui? Seria eu somar todas essas potências, a P1, P2 e P3? Boa. Que dá Dá 10 watts. 10 watts de potência consumida. Quanto é que é a potência fornecida? 10 watts, né? Qual é a nossa convenção? Seria menos 10 watts, no caso? Menos 10 watts, Isso, né? tá certo. Menos 10 watts. Menos 10 watts. Essa aqui você já fez, né? Que deu Dá resistência 10. série. Deu quando deu 10 ohms, não foi? Isso. Olha que maravilha, cara. Então vamos lá. Ó, você fez aqui, ó. Potência fornecida igual a potência consumida. Somou 2 mais 3, 10. Como você está trabalhando com potência fornecida, menos 10 watts. Tranquilo? A resistência, você fez a mesma coisa, somou R1, R2, R3, alcançou seus 10 ohms. Muito bem, agora eu quero, para terminar, eu quero você utilizando
o circuito equivalente para ver se aquilo era verdade, utilizando esse circuito. Uhum. Qual é a potência consumida pelo circuito? Dá para usar aquela fórmula P igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Como a tensão é 10 ao quadrado, seria 100 dividido por 10, 10, né? Que seria a potência consumida. Tensão ao quadrado dividido pela resistência. Opa, vai dar pela resistência. Vamos apagar. Tensão ao quadrado dividido pela resistência. Que vai ser igual, como é? 100. 100 sobre 10. 100 por 10. Que me deu 10 watts, né? Isso. E que aí, se você comparar, quando você usou a resistência equivalente, nesse caso, com esse outro, quando você usou as resistências originais do circuito, você achou os mesmos 10 watts. Concordas comigo? Sim. Luiz, pô, meus parabéns. Muito obrigado, hein, Luiz? Vou botar Nada. aqui que eu estou lhe chamando demais, e daqui a pouco vai ficar com raiva da minha pessoa. Não, tranquilo. Muito obrigado, hein, cara. Vamos. O Luiz já simplificou muito o circuito, né? Agora ele vai simplificar mais o circuito. Esse circuito está com várias fontes, ó. Como simplificar mais esse circuito? Vamos fazer o circuito equivalente. Isso é um circuito de laço único que eu posso aplicar LKT. Tá? Vou começar por aqui, ó. Então, eu tenho, no mesmo sentido positivo, sentido contrário negativo. Então, se eu começar por aqui, eu tenho que V1. Opa, essa aqui não é essa que eu quero, deixa eu ver. Esqueci de tirar essa transparência. Ó, LKT, vou começar por aqui, ó. V1. Aí, quando eu andar para cá, cadê? Quando eu andar para cá, eu estou aqui agora. Quando eu chegar aqui, ó, aqui está VR2. Está nesse sentido. Eu estou indo no outro sentido. Eu estou indo nesse sentido aqui. Sentido contrário negativo. Então vai ser menos IR2. Continuo aqui. Tá, não vou mais. Tá meu laser. Continuo aqui, ó. Eu estou indo para lá. Estou com sentido contrário. Menos V2. Continuo aqui. Aqui eu estou no mesmo sentido. Mais V3. Cheguei aqui, ó. Aqui, ó. Eu estou vindo nesse sentido, então, sentido contrário, menos IR1. Muito bem. Continuo andando. Chega aqui, sentido contrário, menos V4. Chega aqui, sentido contrário, menos V5, igual a zero. Vou colocar tudo que está em função de R, em função de I, para o outro lado. Então, vou pegar aqui, ó, R1 e R2, jogar para o outro lado. Muito legal. Então, se eu aplicar, se isso aqui fosse um problema normal, eu teria aqui, vamos fazer como fosse um problema normal, eu teria aqui, ó, 1 volt menos 2 volts, que seria a tensão, mais 1 volt seria V3, menos 5 volts, que seria V4. Mais 6 volts. Igual. Aqui eu vou botar 2 ohms mais 8 ohms. Igual a 10
I. Então, eu teria 1 menos 2, menos 1, mais 1, 0, menos 5, mais 6. Então, eu teria 1 volt aqui. 1 volt. Né? 1 seria igual a 10 I. Qual é essa equação? Está representando que circuito? Essa equação está representando uma fonte de 1 volt associada a um resistor de 10 ohms. Então o que é isso aqui? Isso aqui é o meu circuito equivalente disso aqui. Então o que você fez? Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Somei todas essas fontes. O circuito era esse. Somei também R1 e R2, que eu sei somar, mas só como eu queria trabalhar com a fonte, eu disse que a soma de N fontes em série pode ser substituída por uma única fonte, cujo seu valor é igual à soma algébrica das fontes individuais. Que maravilha! E aí eu posso resumir circuitos a laço único. Quais são as características básicas do circuito a laço único? Quando eu olho para o circuito a laço único, eu sei que I1 é igual a I2, que é igual a I3. Eu sei o quê? Que Vzão aqui, é igual a LKT, o somatório de V1 mais V2 mais V3. Eu sei o quê? Que R equivalente, RS, é igual ao somatório da resistência. R1 mais R2 mais R3. E eu sei, por fim, se eu tiver várias fontes, eu posso substituir por uma única fonte, cujo seu valor é a soma é a soma dos valores das fontes individuais. Esse é um circuito a laço único. Eu vou entrar agora, vou até tomar uma água, vou dar um grito aqui. Atenção, atenção! Vamos entrar em dualidade. O que é dualidade? Existe uma topologia correspondente, como se fosse um espelho. E essa dualidade são pares. Por exemplo, eu botei aqui esse quebra-cabeça, né? No amarelo aqui, o mar amarelo. Ó. Isso tudo pertence a um certo tipo de circuito. Circuito laço único. É que a gente acabou de estudar. Vou apagar esse laço único, botar circuito entre parênteses. Circuito está desse outro lado. Circuito série. Circuito em série. Né? Circuito em série. Desse outro lado aqui, vou mudar a cor, botar vermelho. Temos o que a gente chama de circuito paralelo. Tá até aqui. Não queria colocar. Circuito série. Eu coloquei, então vou apagar esse negócio aqui. Circuito série. Então, escrevi aqui, laço único, circuito série. Vou até escrever novamente, eu gostei desse negócio de escrever. Circuito série, né? Série. Ele está escrito aqui embaixo, não quero escrever, mas está aqui, ó. Circuito série.
né? Tem tensão, tem resistência, tenho LKT, somatório das tensões aqui igual a zero, e tenho divisor de tensão, o que significa o quê? A tensão é dividida proporcionalmente ao valor da sua resistência. Nessa linha aqui eu tenho o que a gente chama o dual. O dual do circuito série é o circuito paralelo. O que é que eu vou fazer? Vou pegar essa resistência. Se eu pedir para você escrever aqui, escreva o dual desse circuito. Aí você vai botar. Vai ter uma fonte. Tá? Como o dual de tensão, o dual de tensão é corrente. Então aqui vai ser corrente. Elemento série vai virar paralelo. Então vou ter aqui, ó, um paralelo. R1. R1, resistência, dual de resistência, condutância. Então aqui é um G1, que é o inverso da resistência, ó. Dual aqui vai ser G2. Ó que maravilha. E finalmente vai ser G3. G3. Muito bom. Ó, aqui vai ser I1, I2, I3. Aqui vai ser, dá até de cor, vai ser V. Cadê? Nem sei onde é que eu estou. Vai ser V. Hã? V. Esse circuito é o dual. É o dual. Usei todos os conceitos aqui da dualidade, né? Muito bem, ó. Circuito paralelo está aqui. V, V1, V2, V2 e 3. Em vez de tensão, corrente. Então, vou aqui, corrente. Em vez de resistência, condutância. Né? Se eu quisesse escrever a lei de Ohm, vou apagar isso agora, que já está claro. Se eu quisesse escrever a lei de Ohm, né? Vamos escrever aqui I, vou escrever aqui I1. Quem é I1? I1 está aqui, ó. I1, estou aqui, escrevendo esse aqui. I1 é igual a G1 vezes V. Certo? Tá aqui. G no inverso da resistência, então você está dizendo que I é igual a V, I1, olha, é V sobre R1. Que maravilha. Agora eu vou a partir dessa aqui. Dual de V, I. Dual de R, G. Dual de I, V. Maravilha, né, cara? I, G, V. Que maravilha. O que dizia o divisor de tensão? Divisor de tensão. Não, ainda tem LKT e estava pulando LKT. LKT. O que diz LKT? O somatório das tensões igual a zero. O que vai dizer o LKC? O somatório das correntes igual a zero. Pegar esse nó aqui,
I é igual a I1 mais I2 mais I3 mais I4, né? I1 mais I2 mais I3. O que dizia o divisor de tensão? Diretamente proporcional à resistência. O que diz o nosso divisor de corrente? Eu vou dizer que o I, vou botar I3, I3, ele é diretamente proporcional a G3. Embaixo vai ser o GP. Ó, se eu pegar lá de cima, ó, divisor de corrente V é o I, o RN vai virar o GN e o RS vai ser o GP, que é o aço somatório, né? E o Vzão vai virar o I. Ah, esqueci o I aqui, desculpa. Esqueci o I. Fiquei tão empolgado que esqueci o I. Tá claro? Ó, que maravilha! Circuito laço único. Circuito laço único. A resistência série é o somatório da resistência. Circuito único par do nó, que é o que é o que é o dual, fonte de tensão, fonte de corrente, resistência GP, condutância. Se em série, resistência série é o somatório da resistência, no dual, no circuito em paralelo, a condutância equivalente é o somatório das condutâncias. Se eu não quiser trabalhar com condutante, que eu acho que eu não sou habituado, eu não tenho essa cultura, eu vou pegar, ó, GP. Quem é GP? É o inverso de RP. Quem é G1? É o inverso de R1. Quem é G2? É o inverso de R2. E assim por diante, ó, RP. Vai depender muito se aqui eu estou dando em condutância ou em resistência. Então, apagando aqui. Resistência série é o somatório da resistência, condutância paralela é o somatório das condutâncias ou o somatório do inverso das resistências. Exemplo. Calcule a resistência equivalente do circuito abaixo. Coloquei um circuito, R1. Aqui devia ser R2, né? Depois eu mudo. R1, R2, aqui é R2. 5 ohms e 5 ohms. Solução. Como eu dei em R, vou usar 1 sobre RP, né? É igual a 1 sobre 5 mais 1 sobre 5, que é igual a 2 sobre 5. Quem é RP? RP, vou inverter. RP, vou escrever aqui. RP é igual a 5 sobre 2, onde RP é igual a 2,5, né? Tranquilésimo, né? Muito bem. Pagar, mostrar como é que a gente fez. Ó, solução, a gente já sabe, um RP. Então o que é 1 sobre RP? 1 sobre RP é igual a R1, que multiplica R2, mesmo denominador, sobre R2 mais R1. Que significa, ó,
que RP é igual a R1, R2 sobre R1 mais R2. Ah, tá aqui, ó. Isso só vale para 2 resistências. Isso vem da onde? Daqui. Daqui, sempre vem daqui. Quando tiver 2 resistências, a gente diz que a resistência equivalente é R1, R2, dividido por R1 mais R2. Né? A gente tem o hábito de fazer isso. Olha que coisa legal. O que é importante esse circuito? Quando eu tenho 2 resistências em paralelo, de mesmo valor, não, 2 resistências em paralelo, sempre diminui o valor total é sempre menor. Né? Quando elas são iguais, ó, eu estou reduzindo pela metade. Ó. Há resistências em paralelo, diminui o valor total da resistência. Muito bem. Então, divisor de tensão. Divisor de tensão eu sei, eu vou até ler. Em uma conexão em série de várias resistências, a tensão V se divide na proporção direta da respectiva resistência. Divisor de corrente. Então, vou pegar isso aqui. Em uma conexão, vou cortar série, botar paralelo. Coloquei paralelo. Em uma conexão paralelo de várias resistências, tensão, botar corrente. A corrente I se divide na proporção, tirar direta e botar inversa da respectiva resistência. Por que eu estou dizendo isso? Para ficar mais fácil. Porque, na realidade, isso aqui é o quê? IN se divide como? Em GN sobre GP. Quem é GN? É o inverso do resistor 1 sobre RN. Quem é GP? 1 sobre RP. Né? Que é igual a RP sobre RN. Né? Ó, que está aqui. Né? Então, aí quando eu leio isso aqui, eu leio, ó, a corrente se divide no inverso da resistência, está aqui para baixo. Né? Tranquilo. Então, como é que fica o divisor de corrente somente com 2 resistores? Ó, ele vai se dividir dessa maneira, né? Então, isso aqui vai ser, ó. Em 2, né? Eu quero a corrente I2. Então, I2 vai ser igual, né, a G2 sobre GP. Quem é G2? G2, está aqui embaixo. G2 é igual a 1 sobre R2. Tá? Embaixo sempre tem esse probleminha. Sobre R2, que é igual a 1 sobre... Quanto é que vale R2? Não vale nada, é 1 sobre R2. Tá.
E GP. GP vale 1 sobre RP, que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Certo? Então, eu tenho que GP vale R1, R2 sobre R1 mais R2, certo? Que acarreta o quê? Ó? Vou botar aqui assim. Que acarreta o quê? Que I2 vai valer G2. Quem é G2? 1 sobre R2. 1 sobre R2. Dividido por GP. Quem é GP? Inverteu, né? R1, R2 sobre R1 mais R2. Isso tudo multiplicado por I, né? I. Que faltou I também. I. Ó, vou cortar R2 com R2 e cheguei a essa expressão aqui, ó. I2 igual a R1 sobre R1 mais R2I. Ah, olha que legal. Como é que eu posso aplicar isso quando tiver só dois resistores? Eu olho aqui de que se eu quero achar I2, eu vou dizer que I2 é igual ao somatório das resistências R1 mais R2. E no numerador sempre vai ser a outra resistência. Se eu quero I2, eu vou colocar aqui em cima R1. I. Olha que maravilha. Se eu quiser agora achar I1, vou apagar aqui. O que eu quero? Só quero apagar isso aqui. I1. Eu vou dizer, então, que I1 é igual a R1 mais R2. A resistência oposta a outra resistência, essa aqui, ó. R2. R2 no numerador. I. Maravilha, né? Maravilha. Ó. Dividir o corrente como somente dois cortantes. E 2 está aqui. Ache 1. Ah, você quer que eu ache 1, professor? Facílimo. E 1 é igual, ó. R1 mais R2. Em cima, você quer que eu ache 1? Então, eu vou colocar, ó, R2. R2 e bico, né? Bico. Rafael, tá presente? Rafael não está presente, então não está sem. Depois eu vejo. Blum. Heitor. Professor, Tudo bem, Heitor? tudo sim. Heitor, eu quero calcular I1.
Lembra que aqui tem um 3, né? I1. Aham. Calcule a corrente I no circuito abaixo em função da corrente I. Eu quero que I1 vai ser quem? I1 vai ser igual a... Aqui embaixo, aqui em cima eu vou botar RP, não é isso? Uhum. Embaixo eu vou botar RN, que é R3, não é isso? Aham. E a fonte é I, tá? Então manda brasa. O que é que você vai fazer primeiro? Aqui pode até escrever mais ainda. I1, eu já sei que vai ser igual a RP, R3 vai ser 6, não é isso? Uhum. I. Então você vai ter que me calcular RP, né? Sim, sim. Então como é que você vai fazer primeiro? Hum, Você tem que calcular 1 sobre RP, tá lembrado? Não muito, na verdade, pessoal. Tem que fazer 1 sobre RP e vai ser, ó, Aí vai ser 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. boa. Porque eles estão em paralelo, aí fica 1 sobre a resistência, né? Muito bem. Então vamos embora lá. Vai me dizendo. 1 sobre RP vai ser quanto? Vai ser igual a 1 sobre 1, vai ser 1, né? 1 mais 1/3, mais 1/6, que vai dar 6. Uma calculadora aqui, professor. Tá muito cedo da manhã. Vamos lá. Vai ser 6, né? Isso. Por 6, mais 2, mais 1, não é isso? Isso. 1 sobre R1 vai ser igual 1 sobre RP, ó, que é R1 RP, vai ser igual a 9 Sextos. por 6, que acarreta 3 RP, o que é que meios. você quer, né? Uhum. Igual 2/3, né, no caso. 2/3, já reduziu, né? É porque o 1 Tá sobre bom. RP vai dar 3 sobre 6 2, né? nonos, tá. 6 nonos, 2/3. Então Isso. você achou aqui, ó. Vamos mudar de cor, né? E agora você vai me calcular, que eu te pedi, né? O I1. Uhum. Quem vai ser I1? Mas tá aqui, 1. Aham. Vai ser o 2/3 2/3, vezes, vezes I sobre 6, né? né? 2/3 dividido por 6, multiplicado. Podia ter invertido logo, né? Multiplicado por I. Então, I1 vai ser quanto? 2/3 dividido por 6. Quanto? 6, cancela 2, 4. 4? 4? Não, 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 não. Peraí, pessoal. A primeira pela segunda invertida. 2/3, Isso, isso. A segunda invertida é 6, né? Aí eu vou cancelar, vai ficar 2 vezes 2. Vou cancelar o 3 com 6, vai ficar 2 sobre 1 vezes 2. vai dar quanto? Rapidinho, professor. A primeira, 2/3. A segunda, que era 6 sobre 1. Inverteu, Isso. ficou 1 sobre 6, não é isso? Hein, cara? Ah, ficou 1 sobre 6, é verdade, eu tava fazendo ao contrário. Lógico, lógico. 1 sobre 6. 3 vezes 6, 12. 3 vezes 6, Ah, 18. Vai dar I sobre 9. Certo? isso, isso, isso. Cara, pálida. Você
Acabou você me induz. Olha como é que o cara induz a outra pessoa ao erro. Você viu? Nós dois íamos entrando no... Olha aqui, em 1 igual a 9. Então você tem aqui, e 1 é I sobre 9, né? Isso. Se você quisesse achar... Vamos apagar isso aqui, a gente já entendeu tudo isso. Tá aqui, ó. I sobre 9. Se você quisesse achar esse aqui, por exemplo, né? Aí ficaria o quê? Ficaria esse I que passa aqui. Você achou em 1. I sobre 9, correto? Uhum. Aqui seria 3 de 1. Então, aqui seria 3 seria 3 sobre 9. I, concordas comigo? Aham. E aqui seria 5 e 1. Seria 5 sobre 9. I, concordas? Concordo. Então, aqui no nó, teria I, seria igual a 1 sobre 9, mais 3 sobre 9, mais 5 sobre 9. I, né? Daria, ó, 4 mais 5, 9 sobre 9, daria o I. Porque o somatório tem que fechar, né? Entendeste? Uhum. Obrigado, hein? Foi Igor, né? Não, Heitor, professor. Heitor, desculpa, tá aqui. Obrigado, Heitor. Perdão aí pela confusão com as frações. Não, que é isso? Que é isso? Fazer assim no bate e pronto. Isso aí foi muito bem. Um abraço. Vamos para Valeu, frente. professor. Então, ó, laço único e único par de nó, fechadésimo. Né? A única coisa que faltou ver foi esse dual aqui, ó. Mas por isso aqui eu vou dizer o quê? Qual é o dual? Vai ser fonte de tensão e a fonte de corrente. Fonte de corrente, fonte de corrente, fonte de corrente, fonte de corrente. Mas pode dizer que eu posso somar uma única fonte de corrente. Se eu tiver várias fontes de corrente em paralelo, eu posso substituir por uma única fonte de corrente, cujo valor é o somatório das fontes de correntes individuais. Né? Ó, que maravilha! Que maravilha! Né? Ó, circuito laço único e de único par de nós, a gente já está entendendo pra caramba. Vamos entrar agora em associação de resistores. Eu não tenho estratégia. Eu tenho estratégia, mas não tenho uma receita de bolo, uma fórmula para quando tiver um conjunto com muitos resistores, como resolver, quando tiver uma rede de resistores. Olha esse exemplo. Eu posso primeiro fazer essa aqui. Posso primeiro fazer essa aqui. Né? Depois fazer esse aqui. Depois fazer esse aqui. Depois fazer esse aqui. Eita, depois fazer esse aqui. Gente, não acertei nenhuma. Depois fazer esse aqui. E finalmente fazer esse aqui. Muito bem. Mas posso. Ninguém me obriga. Primeiro fazer esse aqui. Opa, quero verde. Primeiro fazer esse aqui. Depois faço esse aqui.
Depois faço esse aqui. E não existe mas existe estratégias. O que a gente vai falar aqui é de estratégias, né? Qual é a estratégia? Sempre eu começo, suponho que eu queira resistência equivalente aqui. Sempre eu começo para o ponto mais longe de onde eu quero a resistência equivalente. Ó, então eu vou para cá. Ó. E eu vou andar. Então eu vou pegar essas duas aqui, ó. Estou no ponto mais longe. R6 e S7, que eu fico olhando para cá. E R6 e R7 vai me dar esse RS aqui, ó. Então, ó, comece o mais longe possível do local do circuito em questão. 2, substitua os resistores em série ou em paralelo pela sua resistência equivalente. Fiz isso. Quando eu fiz isso agora, ó, eu vou continuar a fazer isso andando da minha direita para a esquerda, sempre em direção à fonte. E sempre fazendo essa associação. Ah, aqui, ó, essa aqui virou, esses três aqui, vai virar uma... Primeiro eu fiz essa, depois fiz essas duas que é em paralelo, né? Tá paralelo, PR. Faço essa aqui em série, RS. RS. Aí transforma, agora eu vou ter essas três aqui, ó. E assim por diante, até ter uma única resistência. Ok? Ó, calcula a resistência equivalente vista pela fonte. Quero vista daqui, ó. Quero vista daqui. Então, vem para cá, ó. Vem para cá. Vem para cá, ó. Vem para cá e começa a andar. 2 mais 8, 10. Então, vem para cá, ó. Já tem 10. Agora, vou fazer 10 em paralelo com 10, que eu sei que vai me dar 5. Eu já vi isso, né? 5. Aí, esse 5 está em série com 1. Estou aqui, ó. Estou aqui. 5 está em série com 1, vai dar 6. Ah, substituo. Opa, tem 3 aí. 3 em paralelo. Eu vou ter que fazer 1 sobre RP. 1 sobre 12, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 6. Invertido é 2 ohms. Olha que maravilha. 2 com 1 dá 3. Consegui meu circuito equivalente. Cara, é muito fácil. É muito fácil. E suponha que eu queira calcular a corrente I e a tensão VA. Vamos bolar uma estratégia. Eu vou pegar isso aqui. Não, vou pegar isso tudo. Vou pegar isso tudo. Depois eu apago de dentro. Pegar isso tudo e achar a resistência equivalente. Né? Qual a estratégia? Pegar isso tudo e achar a resistência equivalente. Achei a resistência equivalente. Olha que maravilha. Aplico lei de Ohm. Eu quero o quê? I1 e VA. Que maravilha! Vamos lá? Ó, vou achar a resistência equivalente. 3 e 4, 3 e 9, desculpe, está em série, né? cadê 2? 12. 12 está em paralelo com 4. 12 em paralelo com 4, 3. Esse 3 vai estar em série com esse 3, né? 3 com 3, 6. Esse 6 vai estar em paralelo com esse 6. 6 com 6, 3. Opa! Aqui, vou aplicar agora lei de Ohm. 12 por 12, a corrente vai ser 1. 1 vezes 3K, 1 mA vezes 3K, vai dar o quê? 3 volts. Olha que maravilha! Para encerrar, calcule a resistência equivalente vista pela fonte e a corrente I. Resistência equivalente aqui, ó. Ó, então,
Mas vê mesmo, quando eu for correr para cá, eu vou fazer 8 em paralelo com isso aqui. Então é mais lógico eu fazer primeiro paralelo de 4 com 4, que vai dar 2, somar com 22, que dá 24, e fazer 24 com 8, né? Então eu fiz isso, 4 com 4 dá 2, somei com 22, que me deu os 24, 24 eu fiz em paralelo com 8, que me deu 6 ohms. Muito bem. 6 eu fiz em série com 4, que me deu 10 ohms. Para não ficar muito complicado, eu vou repetir esse circuito aqui. O que eu vou fazer? 10 em paralelo com 90, que me deu 9 ohms. 9 em série com 1, vai me dar 10 ohms. Achei minha resistência equivalente, 10 ohms. Esse circuito, essa corrente que vai passar aqui, vai ser 20 por 10, vai ser 2 amperes. Muito bem. Falta achar agora... Volta a achar agora esse I aqui, cara. Ó, tá aqui meu circuito, eu quero achar esse I. Eu já calculei essa resistência equivalente, então sei que esse circuito é igual a esse aqui. Ó, que aplico o divisor de corrente. Como é que é? Eu quero achar esse I? Então vou fazer o quê? I é igual... a quem? Isso é divisor. Eu quero achar I, né? A resistência inversa, 10 sobre 90 mais 10, 100, multiplicado por 2. I é igual a 0,2 ampere. Aplicar divisor de corrente. I vai ser R2, R1 mais R2 e F, e vai me dar meu 0,2 ampere. Que maravilha! Cobrimos tudo, sem precisar nos estressar. Terminamos. 10 minutos eu passei. Garotos, muito obrigado. Vamos nos despedir aqui.